Buenas, mundo! Como vocês estão? Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo caminhos para mais um oráculo semanal de 15 a 21 de julho. Que tal este julho? Buenas, Michele! Buenas para quem vai chegando. Eu tava lá toda trabalhada na corrida, e aí usando fone para ouvir a música, vindo tranquila do parque, aí a gente esquece que a tecnologia é um ser limitado. Aí fiquei sem bateria para fazer a live, então descansei o corpo, descansei o celular, aí estamos aqui na ativa. Hoje, dia 17 de julho, às 19 horas e 40 minutos, para a gente falar do oráculo semanal. Eu fico muito feliz, assim, de fazer um ancoramento do oráculo, porque ele vai vindo em partes, né? Essa semana. Buenas para quem tá chegando, buenas Ana, buenas Lili, buenas outra Ana. Essa semana eu tava ali fazendo um foguinho na lareira, tava esse frio louco em Curitiba. E falei, vou abrir aqui, aproveitar esse foguinho e abrir a carta central do oráculo semanal, né? E aí até compartilhei porque a carta veio, essa carta aqui do fogo espiritual, né? Então a gente já começa aqui dando uma olhadinha, uma antecipadinha nessa informação. E eu fui deixando esse Merkaba do fogo espiritual e decantando e assentando as suas informações. E eu nem abri para ler ainda, mas aí fui observando isso em relação ao céu do momento também, né? Os atendimentos com esse céu do momento, eles estão trazendo muito aquela coisa de sair de um estado de melancolia, que também tem a ver com esse finalzinho, esses resíduos dos processos do Sol saindo de Caranguejo, se encaminhando para ir para Leão, que tem uma certa cobrança de bora, já terminou aí essa faxina emocional. E aí muito se fala neste momento do céu astrológico sobre a conjunção exata que aconteceu agora, dia 15 de Marte, Urano e uma estrela chamada Algol. E aí vocês podem adentrar a mitologia dessa estrela, vocês podem observar acontecimentos coletivos que mexem nas estruturas. Mas o mais legal da gente ter uma conjunção exata e também de poder analisar e filtrar pelas nossas percepções o que está sendo desestruturado, o que está movimentando de lugar, são as coisas mais banais. O meu exemplo para sentir essa conjunção exata de Marte, Urano e Algol em Touro, pensando nessa coisa de abalar as estruturas para manifestar o novo, foi que segunda-feira eu fiz um arrastão aqui onde eu considero o meu local de atendimento e a minha sala. Abalar as estruturas também é mudar algumas coisas de lugar, e a gente pode sim trazer essa simbologia astrológica para um lugar totalmente prático, onde a gente entenda como é que aquela vibração está se manifestando, está se apresentando na nossa vida, sem precisar adentrar muito esses caminhos. E aí foram me vindo várias, né, nesse arrasta móvel, limpa, faz, acontece, organiza, a gente vai abrindo espaço, e foram vindo várias ideias e várias trocas em relação a esse movimento, mas enquanto eu vou fazendo isso, também me vêm frases prontas, mas que ressoam bastante. Dessa situação de que do caos nasce uma estrela bailarina, acho que é Nietzsche isso, e do caos a gente consegue reorganizar e ver coisas que são essenciais e outras que estão ali só ocupando espaço, né? Eu fui fazer
a manutenção das plantas também, e de manhã era tudo terra, tudo revirado, aquele caos, criança de férias, aquela coisa louca. Mas horas depois, as plantas estavam reluzentes, acomodadas em novos ambientes, abriu um espaço enorme, eu percebi coisas ali. Falei, olha como esse caos é importante, né? E como a gente busca, às vezes, para manifestar o novo, pular essa fase. Só porque a gente já sabe qual é o novo, ou o que a gente tem como objetivo, e a gente não consegue fazer esse pulo, esse avançar, ou pegar um atalho para ir para o novo, para uma nova casa, para um novo emprego, para uma nova relação, para um novo visual, para qualquer coisa que a gente deseje manifestar que parta da nossa ação e objetivos, a gente não consegue sem a gente promover esse caos, essa baguncinha, essas encruzilhadas, porque é nesse momento que a gente rompe com as nossas prisões. E romper com as nossas prisões tem o seu preço. Então, a travessia, esse momento do caos, ele acontece quando a gente paga o preço. Eu preciso tirar as coisas do lugar. Qual que é o preço de você começar a semana movimentando tudo profundamente, ou tomando decisões que vão abalar as estruturas momentaneamente? É você perceber que se o buraco de algumas situações, coisas e relações é mais embaixo, a solução é mais em cima. E você só consegue fazer essa saída para olhar de cima quando você vai movimentando como uma espiral de baixo para cima. Então, o que nos puxa muito para baixo no meio de travessias é a densidade, é a rigidez, que são resultados invisíveis de coisas que a gente vai cristalizando, porque a gente não quer mexer, eu não quero bagunçar, eu não quero me incomodar, eu não quero falar, eu não quero mexer nessas coisas, não quero me incomodar. Então eu vou armazenando essa densidade, vou enrijecendo com a sensação de que assim eu estou me protegendo. E aí todo esse céu de caranguejo para falar sobre a nossa noção de proteção, que acabam sendo barreiras. Então, por que essa conjunção de Marte, Urano e Algol vai trazer tantas perspectivas interessantes ali? Porque começa a fazer a gente, querendo ou não, vendo exatamente ou não, a mexer nessas estruturas, porque se a gente não abala as nossas próprias estruturas, algo vem para revelar o que precisa se manifestar. E às vezes é desconfortável, às vezes a gente já está preparado. A Ian está dizendo que não quer nem pensar. Eu recomendo não pensar mesmo, só sentir, só intuir. Porque esses lugares emocionais, eles são de fato muito escuros para a gente pensar. E quanto mais a gente pensa, mais a gente se prende, né? Porque a gente vai criando justificativas de não vou mexer nisso, não vou fazer aquilo, a gente vai deixando para um pouco depois. E aí, nessa de ir movimentando as minhas coisas aqui, eu vou lembrando, né? Foi lembrando a frase de Nietzsche, daí eu vou lembrando de uma história. E tem um vídeo que volta e meia aparece aí na minha timeline, eu já me perdi até de quem é o homem que fala essa frase, mas o vídeo é uma moça perguntando para... Gente, quem é o cara agora? Me foge a minha memória fotográfica, se alguém lembrar, vocês me ajudam depois. Mas a moça, ela pergunta assim, quanto de desrespeito eu deveria aguentar até tomar coragem para cortar alguns amigos e familiares? Quanto de desrespeito, até quanto que eu posso aguentar? E aí ele responde, quanto de veneno você deveria tomar até morrer? Essa é a medida. Então, nessa reflexão, tem muito a ver com até onde a gente suporta
manter estruturas densas e rígidas, quantos anos, quantas vidas, até aonde vai o nosso limite de sustentar estruturas que nos envenenam a ponto da gente perder a cabeça, a ponto da gente cortar cabeças, a ponto da gente precisar de uma revelação daquelas que espantam, que você abre o olho assim, né? Não esperava, de onde veio esse tiro, porrada e bomba. E é isso, né, Rafa? Rafa tá falando, Marte em Touro, é isso aí, Marte em Touro, Urano em Touro, Agol em Touro. E no grau 26 foi o momento da conjunção exata que vai reverberando ao longo dessa semana. E o grau 26 de Touro, ele fala sobre ritualização de desejos individuais. Ou seja, primeiro, nessa consciência de desejo tem um apego ao grupo. Eu quero me sentir pertencente. Então, eu participo de um grupo, de um coletivo, do qual eu me sinto parte, do qual eu faço ritualizações dos meus próprios desejos individuais, porque eu desempenho um certo papel que acredito ter valor individual no coletivo. E isso é uma questão básica para a nossa experiência humana. Quando a gente vai realizando os nossos desejos através de recursos culturais, a gente está inevitavelmente participando ali daquilo que no Transurfing a gente fala sobre pêndulos, né? E esses pêndulos, eles são neutros, eles não vão ser nem positivos nem negativos, a nossa participação está o tempo inteiro oscilando entre essas polaridades, porque eu posso gostar de coisas que culturalmente têm um impacto positivo, eu posso gostar de coisas que culturalmente, socialmente, economicamente, em várias camadas, têm impactos negativos, mas a questão é, a gente tem formas de usar esses recursos culturais que os grupos e os coletivos nos trazem para ritualizar os nossos objetivos individuais. Exemplo bem básico, música, dança, festas, religiões. Então, a nossa participação em determinadas situações e rituais vai falar de uma forma simbólica, qual é a nossa condição no momento? Qual é a nossa condição e como é que a gente se realiza e contribui entregando o que nós acreditamos ter de melhor? E o que nos diferencia a partir do momento que a gente busca refletir a nossa identidade dentro de um determinado contexto, dentro de um determinado grupo? Então, quando a gente tem essa conjunção de Marte, Urano e Algol ali, destacando esse grau 26 que fala da ritualização de desejos individuais, a gente pode ver muito caos também. Por quê? Começam a se revelar desejos individuais que não são bem-vindos, bem vistos, porque as pessoas guardam em si tanto a falta de conhecimento sobre os próprios desejos, quanto segredos, porque socialmente eles não são muito bem aceitos. Só que quando a gente tem uma conjunção dessa, o negócio começa a girar e borbulhar e inevitavelmente algo sai dali. De uma forma sempre geradora desse crescimento coletivo. Vocês não estavam vendo isso aqui até agora, e se acontece isso aqui? E se acontecer esse teatro, como é que você se sente? Qual é a emoção que vem, que é revelada? Isso aqui aparecer. Então aí entra realmente essa questão de quanto de veneno a gente tem que tomar até morrer, o quanto de desrespeito a gente tolera até dar um basta em alguma situação, quais são os nossos limites, porque é daqui que vem a revelação. E a revelação, às vezes, não é uma coisa estrombólica acontecendo, é aquele insight que você fala, puta merda, passei
décadas vivendo isso aqui, nunca tinha me atentado para essa minha participação aqui, para como eu contribuo com esse cenário aqui. E aí vem uma revelação, uma autorrevelação, uma coisa que você percebe ali. E a revelação, ela é uma coisa muito interessante, porque vamos partir então dessa ideia, que é uma parte da comunicação. Como nos revelamos? Sabe quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa pode estar ali explicando, tentando se censurar ou tentando fazer um julgamento, criando uma necessidade de ir por uma certa linha de pensamento, uma certa razão, mas entre uma palavra e outra, ela revela alguma coisa e você fala, E às vezes ela se dá conta, às vezes é você fazendo isso também. Então, a revelação é aquilo que acontece no meio da conversa, da comunicação. É a verdadeira arte de se comunicar, porque vem de um lugar muito sutil e de um lugar muito poderoso ao mesmo tempo. Porque a revelação, ela vem desses novos aprendizados internos. Então, eu descubro algo sobre mim, às vezes, enquanto eu estou em terapia, às vezes, quando eu estou falando com uma amiga, com um amigo, dentro de uma relação, dentro de um contexto profissional. E ali eu revelo que eu aprendi alguma coisa com aquilo e passo a gerar aquela revelação para uma prática externa. Porque você vai começando a criar a habilidade de lidar com a verdade. Putz, agora não dá para desver, né? Então, o que começa a mexer nesse sentido de revelação são questionamentos que fazem a gente se preparar para assumir que tem aprendizados que só cabem a nós e que só cabem para chegar nesse nível de expressão quando a gente para de se censurar, quando a gente para de se julgar, quando a gente para de ter a necessidade de ter razão, nem que seja por um momento, por uma conversa, por um dia, porque aí a gente também se coloca nessa posição dentro do coletivo de não ser a muralha que censura, de não ser a muralha que julga, de não ser a muralha que tem a necessidade de ter razão, porque eu sei das coisas e os outros não, porque eu tenho experiência nessa área e os outros não. Então, nada de novo se revela para quem sempre tem razão. Nada de novo se revela para quem censura o novo, para quem boicota a possibilidade de viver algo porque julga que aquilo ali não é para si, seja para o bem ou seja para o mal. Essa é a questão que vai além das explicações que a gente se dá mentalmente. Então, são dias muito interessantes de entender essa arte da revelação, primeiro como uma autorrevelação, me questionando aqui o que eu mantenho de segredo de mim mesma, né? O que quando eu me viro vai nas minhas costas e quando eu viro para o outro lado vai para o outro, e aí eu não tenho alcance de visão, tenho uma certa sensibilidade de que tem algo ali que eu não estou vendo, mas eu prefiro também, aquilo que eu comecei falando no início, prefiro também não me esquentar, não me abalar, não me desestruturar, porque vamos deixar isso baixo, né? Vamos deixar isso quieto. Eu sei que tá ali me incomodando, mas eu deixo em segredo de mim mesma, como se isso fosse possível. E quais segredos a gente mantém nas nossas relações? Às vezes não é algo que você não queira contar, aconteceu algo que eu não quero contar, mas é aquele incômodo que você tem, mas você prefere também não falar. Porque essa revelação, quando a gente passa por algumas revelações em vida, sejam revelações espirituais, sejam revelações nas relações, é que vem esse fogo espiritual que o oráculo vai trazer. Isso que é muito bonito, porque a revelação, ela é essa chama que mantém viva tanto as amizades, que aliás, como eu tenho me emocionado com as amizades, que mantém viva então tanto essas amizades quanto esses afetos, os relacionamentos afetivos, as trocas, porque
quando a gente se revela, quando a gente mostra como a gente é, quando a gente vai além dessas muralhas, quando a gente vai além dessas censuras, quando a gente vai além nessa comunicação, onde a verdade passa a interagir a todo momento, porque quando você não precisa velar nada, você pode revelar a todo momento coisas. Essas pequenas revelações, elas vão queimando e vão transformando uma série de maus entendidos. E vão transformando esses maus entendidos em generosas ações, revelações. Não é bonito isso, gente? Quanto a gente abrir o coração, quanto a gente deixar de se censurar para certas coisas, quanto a gente parar de se criticar ou de criticar a forma como os outros agem, nos dá abertura para transformar maus entendidos e você não ficar com aquela coisinha ali, aquela coisinha que era uma picuinha, com aquela coisinha que era só eu entendi uma coisa, eu julguei que você queria pensar aquilo. Sabe aquelas loucuras que a gente faz? Volta e meia na vida? Ai, que bonita essa história, né, Michele? E aí é isso que a gente precisa estar bastante atentos ao longo desses dias, a forma como nos revelamos, a forma como nos transformamos enquanto vamos nos comunicando, para que a gente só perceba que as relações e as trocas, elas estão sendo generosas a todo momento. Aí antes de... Adivinha o que eu tô tomando hoje? Aqui na minha tacinha? Quem adivinha? Michele. Você me chama Michele. Michele não aguenta mais, né? Michele, o que eu tô tomando, Michele? Tô tomando caldo de cana, gente. Caldo de cana. Eu faço de noite pra tomar um vinho, mas hoje eu tô tomando meu caldo de cana ainda. Então aqui nessa força desse caldo de cana, eu vou cantar uma música, né? Faz tempo que eu não canto uma música oracular, porque eu não tinha nenhuma música pra cantar hoje, né? Quando não tem música, não tem música, sabe? Quando não tem nada pra falar, não fala. E eu nem sei porque significados temos aqui um Tom Jobim hoje. Mas aí eu vou cantar, porque tem a ver com essas transformações de emoções e sentimentos. Aí eu fui ligar aqui fui ligar a live e aí veio, já comecei a cantarolar. Então vamos cantar, vamos perceber o que tem aí. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. E eu vou deixar assim. Então, olha quantas coisas tem aí, ó, de informações. Ó, no miudinho, no quadradinho com essa voz maravilhosa. E no meio dessa música tem aí essas revelações mesmo. De como é que a gente lida com os nossos afetos, do que a gente tem saudade, o que dá tristeza. E interessante, né? Porque
Foi a primeira coisa que veio ali de vai, minha tristeza. Vai pra onde, gente? Vai pra onde? Pra onde que vai? Vai contar história, vai mandar uma mensagem, vai retomar um contato, vai abrir caminhos para dizer alguma coisa, vai contar um segredo. Ah, fiquei triste com tal coisa. E vai por aí essa história desse oráculo na música, né? Então, vamos olhar para esse fogo espiritual aqui. De novo, né? A imagem do fogo espiritual. Imagina isso aqui, ó. Aqui, ó. Burning no cardíaco. E sentindo assim, olha, nesses dias, é muito importante a gente ver como isso aqui pode estar acontecendo por qualquer coisinha, né? Essa revelação do fogo espiritual latente, dando sentido ali. Eu tô falando, eu tô emocionada com as histórias, com as minhas amigas, com a vida, com a pura vida acontecendo e sentindo isso aqui, irradiando de dentro, como diz na carta. E a carta diz assim, então: o seu foco pode agora energizá-la para você sentir o fogo espiritual emanando dos seus centros energéticos sutis, ou chakras. Deixe a sua atenção se desviar para áreas energéticas do seu corpo sutil, à medida que você respira naturalmente, em silêncio de modo consciente. Fique consciente de que tudo é luz em frequências e intensidades variadas. As árvores, as criaturas, o seu próprio corpo. Se algo o perturba, medite sobre essa carta e sinta essas vibrações dentro do seu próprio ser para sincronizar o interior e o exterior e dissipar qualquer frequência desarmoniosa. O fogo espiritual purifica e harmoniza os seus corpos sutis, trazendo paz e senso de propósito. Irradie de dentro. Visualize e sinta o fogo espiritual irradiando de todo o seu ser. O fogo espiritual diz: irradie de dentro. Transforme a passividade numa energia criativa radiante. Energize e ative todo o seu ser a partir de dentro. E a afirmação que a carta traz é: eu sinto o fogo espiritual em todas as fibras do meu ser e posso energizar harmoniosamente todos os aspectos em mim mesma. Não é bonito isso? Até porque quando a gente passa por processos de transformação, a gente já tem todas aquelas informações ali disponíveis, né? A gente já sabe de algumas coisas, outras a gente intui, e o que falta, às vezes, é esse elemento sendo irradiado de dentro para fora. Por isso que o foco em si, energizar e fazer esse fogo espiritual circular, de perceber que as nossas fibras são nutridas e alimentadas, por isso é isso que nos dá energia, que tira daquela passividade, daquele, não quero confusão, não vou me mexer, vou deixar para depois, eu não quero saber disso. Que começa a mobilizar as coisas e a gente vai ficando cada vez mais radiante e a gente vai tendo energia para lidar com aquilo que parecia um grande conflito, porque a gente tem uma revelação, porque a gente sonha com algo, porque a gente vai ativando tudo isso a partir de dentro. Então, é inevitável que as informações comecem a aquecer o externo e sincronizar esse interior e o exterior para dissipar qualquer frequência desarmoniosa. Ou seja, tem muitas coisas que o nosso pensamento ele pode alcançar como uma possível desarmonia, uma expectativa de que se eu falar isso ou se eu quiser resolver tal coisa, vai acontecer o pior, você vai imaginando, criando cenas, e esse fogo espiritual ele fala: resolve aqui dentro primeiro, harmoniza aqui, vai pelo amor mesmo, vai pelo fogo, vai aquecendo aquilo que você quer energizar. E aí depois você pensa, vai pela intuição, depois você pensa, vai sentindo
até que essa frequência desarmoniosa que chega como uma possibilidade, se não der certo, e se ficarem sabendo. A Rafa tá dizendo, nossa, que sincronicidade com as últimas mensagens espirituais que tem aprendido. É assim, a equipe Amarcura é assim. Trabalhamos com sincronicidades, né? Porque a gente vai pegando uma parte do que... um fragmento de cada experiência de quem entra em ressonância com as mensagens que vê aqui no oráculo semanal, e aí tudo isso vem junto na carta do cenário, principalmente, né? Que é esse fogo espiritual. Então, o fogo espiritual, ele vai estar aqui como... Vamos fazer um fogo espiritual aqui? Ele vai estar aqui como uma matriz. Olhar para esses cenários, né? Já estamos aqui no dia 17, então como é que foi aqui dia 15, dia 16, como é que a gente vai abrindo caminhos até chegar no domingo, que aí a gente já tem a transição do sol de Caranguejo entrando em Leão, numa lua cheia, e vai estar todo mundo falando, lua cheia, a mais intensa do ano, todo aquele papo, né? Não sei o que, mulheres de reviravolta, gente, tá acontecendo já. E a gente só consegue harmonizar essas interferências quando a gente coloca esse fogo espiritual para circular. E aí, olha que interessante, essa duplinha aqui. Agora, vamos lá para a nossa posição de mochila. Temos uma mochilinha e temos uma abertura de caminhos para fazer, como toda semana. Na mochila, não posso nem mais cantar a música do Raining Rainbow. O sol. Na mochila, o sol. A carta do sol, ela é sempre radiante, fogo espiritual, positiva. Só que agora, olha que interessante. A gente tá tirando a mochila. Quando a gente tá tirando alguma coisa da mochila aqui no nosso oráculo semanal, a gente tá dizendo que isso aqui tá pesando. E olha, para a gente conseguir esse acesso ao nosso fogo espiritual, a gente precisa tirar aquela nossa parte. Eu faço, eu aconteço, eu sei de tudo, eu tenho resposta para tudo. Não, eu não preciso melhorar nada. Não, eu não tô com problemas. Não, eu não tô triste. Sabe aquela nossa parte toda solar, nervosa? Sol é novidade aqui, né, Michele? Ainda mais na mochila. Então, o que é esse sol no final das contas? Ele é aquela nossa parte invejosa. Eu não vou admitir, eu não vou... É aquela parte que mantém o segredo de si mesmo. Então, eu prefiro ficar aqui shining, very crazy, do que lidar com aquela minha parte mais arrogante, mais ríspida. Então, numa camada ou em outra, todos nós temos aqui essa dinâmica de agir com uma certa negação em alguns aspectos, de ficar ali no eu já sei, não preciso de ninguém, eu me basto, eu vou me esgotando até me quebrar inteira. Faço assim porque eu tô falando comigo também, né? Semana passada eu tava enlouquecida nos treinos, e aí também tinha menstruação, mas aí eu vou, porque aí me quebrei toda. Aí logo entendi, falei, vai, bonita, né? Então, tudo sabe, tudo resolve, tudo faz, não é bem assim, não. Aí o corpo é o primeiro que fala, vai, egão, vai, faz, acontece, leva, busca, traz, resolve, se banca. Quero ver até onde você se envenena pensando assim. Porque não tem como a gente passar pelo fogo espiritual com uma tamanha arrogância dessas. E aí o mais divertido e nunca combinado esse oráculo aqui, né? Eu sempre tento saber todas as informações antes, mas não é bem assim. Um minuto, peraí. A carta que vem de Abre Caminhos, adivinhem quem é? Eu não adivinharia. Ai, que dupla.
A lua, la luna. Olha a duplinha lá, ó. Tchim, tchim, tchim. As gatinhas dançando. Ai, eu me basto, eu me basto. E ela fala, ai, assim não dá, tô ficando melancólica. O que que tá acontecendo? Ah, porque a lua, para abrir caminhos, ela precisa do quê? Ela precisa de um pouco de calma, de um pouco de privacidade, deitar no escurinho um pouco, peraí, vamos com calma, abaixa essa música, vamos tranquilo, ó, escuta o barulho do silêncio, porque aquilo que ainda não foi visto se mostra quando tudo se acalma. Aquilo que a gente faz a soltura do passado, né? Chega de saudade, a realidade é aqui. Se você não solta o passado, você não vê sentido nas coisas que estão acontecendo no presente. Você só fica remontando. Então, sentido de sentir, sentido de dar sentido. A lua, ela quer ser percebida na intimidade. Então, o que intimamente a gente precisa abrir? Com quem a gente quer manter intimidade? Com quem a gente quer criar intimidade? Quero trazer mais para perto. Quero ir até essa situação, quero saber mais. Porque é assim que a gente vai transformando os medos de como é que será isso de perto em intuição. Eu estou vivenciando e sentindo isso de perto. Veja a diferença. O que vocês acharam dessa duplinha? Eu achei um belo casamento de liberação e de abertura de caminho. Então, esse criar intimidade consigo mesmo é a primeira coisa, né? De vai, Vanessa, confessa, fala que tu gosta, fala que você quer, fala que você não gosta, fala que você não aguenta mais. É aquela conversinha que a gente tem ali, ó, no íntimo. Depois, a gente passa a gerar essa criação. E algo muito divertido são esses testes de intuição, né? Quando a coisa acontece, você já tá ali sentindo alguma coisa, sem saber identificar muito bem o que é, mas você vai criando intimidade com aquela intuição. Chega final da semana, aí, principalmente sábado e domingo, pá! Aquilo bate de um jeito, né? E aí que vem esse fogo espiritual. E aí que vem essa mensagem realmente de deixa vir o sentido para que você possa harmonizar quando se manifestar. Não tenta harmonizar tudo antes da experiência estar completa. Por isso as revelações. Conselho de Maria Padilha, de baralho de Maria Padilha, é que existem pessoas intermediárias para isso, né, os famosos calçudos, para nos ajudar a identificar também os perigos, as dificuldades no caminho, porque essa luz vermelha, ela vai criar essa sinalização, né, esse alerta ali de uma certa forma, para aquilo que você precisa manter em segurança, para aquilo que você precisa sustentar. Ah, ó, você tá mais vulnerável aí, por isso que você tá cheio de informação e interferência. Então, se liga aqui. Às vezes é alguém que vem falar para que você mesma se entenda e esteja atenta e prevenida quanto as situações que estão desgastando, de certa forma. Ó, atenção nisso aqui. Olha, é verdade, não tinha percebido essa situação. Então, o conselho é perceber quem são essas pessoas que podem intermediar essa sinalização para que volte informação para você e você perceba, tá, essa aqui é armadilha, né? Quase caí. Ah, isso aqui é golpe, né? Quase caí. Ah, isso aqui sempre acontece quando eu tô prestes a tomar uma atitude. Quase caí.
Porque aí, quando a gente tem essa nova percepção, essa nova revelação, o conselho do baralho do tranca-ruas aí você tem definição, né? Aí você tem acesso liberado para quê? Alegrias afetivas, namoro, amizade. Porque aí um ciclo abençoado gerador de vidas começa a se manifestar. Então, para esclarecer essa definição quem tá naquele vai e não vai, a coisa se define. Quem tá naquela situação de não sei se vou, se fico, em qualquer termo que tira a alegria, a coisa se define. O fato tem coisas que o tempo inteiro podem nos desestabilizar. É aquela conversa lá do começo, mas o quanto a gente permite que desestabilize é a questão. E enquanto a gente está desestabilizada ou se desestabilizando por situações externas, a gente está dizendo o quê para a vida? Eu não enxergo bondade nas pessoas. Eu não enxergo boas intenções. Eu acho que não existe amor sincero. E aquilo que se realmente quer, que às vezes se mantém em segredo, eu quero viver, sei lá, um grande amor, ou quero estar nesse lugar profissionalmente, eu quero me entender com pessoas da família, tem lá as questões que a gente no fundo quer, mas fica naquele discurso de não, isso aqui não existe. E aqui vem esse possível pedido. A carta, de uma forma bem objetiva, falaria de um pedido de namoro, de uma solicitação de amizade, de uma aproximação, de uma intimidade que é criada ali, mas na verdade limpa essas desestabilizações e passa a olhar para aquilo que você realmente almeja. Porque se você almeja bondade, você vai começar a enxergar de fato coisas boas acontecendo. Se você almeja um emprego, você começa a descrever aquele emprego e começa a receber pistas e acessos e oportunidades para chegar naquele lugar, mas precisa ser olhado, ao invés de ficar olhando só o que desestabiliza. E eu acho sempre maravilhoso quando a gente finaliza uma leitura com um ciclo abençoado gerador de vidas, porque aquilo que se materializa nos próximos dias, por mais sutil que pareça, ele multiplica. Então, por isso que é tão importante a gente amenizar essas desestabilizações, confiar na nossa intuição, estar atenta aos sinais, aquelas falhas ali que vão acontecendo e se manter firme para fazer esse fogo espiritual subir, para fazer essas revelações se manifestarem. Bonito demais, né? Michele está dizendo que lindo esse oráculo na última semana de Portal da Percepção da equipe Amarcura. Isso mesmo, porque lá no Laboratório Amarcura a gente também, com a entrada do Sol em Leão, a gente entra no Portal 5 do eixo Leão-Aquário, falando sobre toda essa força criativa que agora a gente manifesta após compreender esses processos todos dos quais falamos aqui no oráculo hoje. Bueno, então, graças a quem esteve presente aqui nesta noite. Carol chegou agora, tá acordada até agora. Tá explicado, vai assistir gravado que agora eu tô finalizando. Mas tá quentura, tá quentura. E eu deixo aqui um beijo pra vocês. Até semana que vem, quando o sol já tá brilhando leoninamente. E a gente vem com outras novidades pós-revelações. Bueno, gracias. Besitos.